Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso quadrilátero e nós temos entrevistado hoje para lá de especial que vai falar sobre o momento político do Tocantins, do Brasil, sobre a pandemia, temas fundamentais neste momento difícil que todos nós atravessamos. Nós vamos entrevistar o deputado federal Tiago Dimas, que é o coordenador da bancada federal dos congressistas do Tocantins. Temos a honra de receber o jornalista e advogado, meu amigo Paulo Albuquerque, de Gurupi, fundador do jornal Coquetel, professor de Direito do IFTO de Gurupi e editor de programas radiofônicos, o Nova Revista e o Radial. Deputado, primeiro, muito obrigado por receber a gente, para falar nesse momento que nós estamos vivendo. Agora vamos começar pela sua condução aí para a coordenação da bancada. E no primeiro momento se cogitava muito o nome da deputada federal Dorinha Seabra Rezende e do deputado Osíris Damaso. E de repente veio essa reviravolta e todo mundo dizendo, não, é o Tiago Dimas. O que aconteceu, deputado? Bom, Kleber, bom dia a você, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, ao Paulo, agradecer a oportunidade de estar aqui falando como deputado federal, mas principalmente em nome da bancada federal do Tocantins. Realmente, essa questão da minha eleição, da minha condução a coordenador da bancada, era uma coisa que nós discutíamos dentro dos bastidores. Eu tive o cuidado de não expor, sempre defendi que houvesse um rodízio dentro da equipe de coordenação. Logo que nós assumimos, a Dorinha ela já tinha a oportunidade de ter conduzido a bancada. E o deputado Damaso, eu tenho certeza que também vai ter essa oportunidade. Sabendo da vontade que eu tinha de fazer um bom trabalho nesse sentido, principalmente nessa pasta orçamentária, ali, fazendo e debatendo melhor essa questão das emendas de bancada, organizando essa parte da bancada, eu me predispus a isso, muito confiante também na equipe que possuo e que me dá o suporte para poder desenvolver todas essas ações relacionadas à bancada. Então, eu, sabendo dessa vontade que eu tinha e essa grande possibilidade, eu comecei a dialogar com os colegas ali nos bastidores e deu certo. Fico muito feliz de ter o apoio maciço para que houvesse essa possibilidade. Eu espero que eu esteja fazendo um trabalho à altura da forma que a bancada requer. Então, fico muito feliz com que isso tenha acontecido, respeito todos os outros colegas, quem já teve oportunidade, aqueles que certamente vão ter também, mas eu quero muito, ao longo desse ano, poder mostrar serviço e mostrar que, apesar de ser o deputado mais jovem da bancada, estar ainda no meu primeiro mandato, tenho muito a contribuir, muita vontade de estar trabalhando e desenvolvendo um trabalho que gere resultado para o povo tocantinense. Paulo Albuquerque. Bom dia, deputado. Obrigado, Kleber, pelo convite. Obrigado, Antônio, também pela participação aqui. Normalmente, quem está de fora, nós, no caso, observamos isso tudo e pensamos assim, o líder da bancada precisa ser muito alinhado, inclusive politicamente, com a estrutura que manda no Estado, o executivo do Estado. Você não viu esse empecilho? Como é que passa na sua cabeça essa liderança partindo do pressuposto que todos são agentes políticos, Tiago? Essa questão de alinhamento, ela é importante em qualquer momento, em qualquer situação, para que haja uma defesa dos interesses do Estado do Tocantins. Então, o governo do Estado ele é importante, sabe da importância que a bancada tem, eu pelo menos imagino que isso aconteça, embora a gente não veja isso sendo evidenciado, mas o principal alinhamento aqui tem que ser em Brasília, porque é aqui que os recursos tramitam, aqui que as coisas acontecem, e é importante ter um diálogo, muito aberto, é isso que eu tenho me proposto, junto ao governo do Estado, principalmente, e eu espero que isso melhore, isso melhore ao longo do prazo, dos anos desse ano, até porque nós não lidamos apenas com a questão orçamentária, Paulo? A gente também lida muito, e a essência do nosso trabalho aqui é essa parte legislativa. E nós temos avaliado, apreciado e vamos apreciar diversas pautas importantes e relevantes que geram impacto
no estado do Tocantins. Então, o governo do estado ele precisa ter a consciência de que o nosso trabalho aqui é visando beneficiar, sobretudo, o nosso estado. Então, temos aqui agora um projeto de lei que trata do ICMS, reforma tributária que provavelmente vai entrar na pauta, espero que ainda nesse primeiro semestre, e todos os outros pontos relevantes e importantes que nós precisaremos saber, né, do governo do estado, quais são os impactos que geram. E eu tenho muita convicção de que todas as secretarias possuem equipes muito competentes e capazes de dar um suporte, uma orientação para nós aqui. Eu espero que isso ocorra. Já estou provocando esse tipo de diálogo e eu espero que aconteça daqui para frente. Nós temos uma situação de disputa de força entre a bancada federal e o governo do estado. Nós temos, por exemplo, a situação aí do maquinário, dos ônibus. Essa disputa, e muitas vezes o governo fala assim, os deputados que estão destinando verba, recursos, emendas direto para os municípios, se recusam a enviar para o estado, enfim. Essa disputa de força, ela não é acaba sendo prejudicial para o estado? Olha, isso acredito que não, porque no final das contas, Kleber, nós estamos beneficiando o estado do Tocantins. Os municípios pertencem ao nosso estado, e se hoje não fosse a bancada federal, os investimentos que estão acontecendo nas cidades não estariam ocorrendo. E isso é o que tem trazido as grandes obras para o nosso estado, os recursos federais, né? Só para que você tenha uma ideia, de 2018 para cá, foram 264 milhões para o governo do Tocantins, né, que a bancada federal destinou. Aqui, ó, na educação, mais de 84 milhões. No desenvolvimento sustentável, mais de 74. Na segurança pública, mais de 31 milhões. E no desenvolvimento urbano, quase 2 milhões. Então, isso fica muito claro que nós temos um trabalho e queremos, sim, contribuir com o desenvolvimento do estado. Agora mesmo, a entrega dos ônibus que foram feitos e até mesmo as máquinas foram através de recursos de emenda de bancada, que ocorreu ainda em 2018 com os deputados e os senadores da legislatura passada. E é muito ruim que isso não seja evidenciado e não seja sequer lembrado num ato de entrega, ou que nem que não seja lembrado, porque agora, depois de muita discussão e de todos nós aqui colocarmos que realmente foram recursos da bancada, pelo menos no discurso o governador enaltece isso, mas não há um reconhecimento desse trabalho que é feito aqui. Esse é o sentimento que fica em Brasília, e isso é muito ruim, muito desgastante, porque eu me recordo muito bem um encontro que o governador teve em Araguaína no ano passado, em meados de agosto, ali, foi até quando ele assinou o convênio de repasse para o Hospital Municipal de campanha, que o prefeito Ronaldo Dimas construiu ali em tempo recorde. Eu falei com ele, governador, nós teremos as emendas de bancada, e seria muito importante que houvesse uma discussão por parte de vocês, o governo apresentasse quais são as demandas com antecedência para que houvesse essa discussão. A pandemia e o momento eleitoral, tudo isso atrasou muito a aprovação do orçamento. Esse orçamento só veio a ser discutido agora, né, no mês de fevereiro, e as emendas foram apresentadas em fevereiro. E aí é lamentável que o governo do estado, dentro desse tempo todinho, não tenha nos procurado para apresentar qual é a demanda. Para não ser injusto aqui e falar que não procurou através da assessoria parlamentar da Polícia Militar, às 16 horas do último dia para a apresentação das emendas, que encerraria às 20 horas. Então, ou seja, já não tinha mais tempo hábil de discutir, de pelo menos, né, dialogar a respeito dessas emendas, desses recursos. Agora, eu discutindo e conversando com o secretário de Saúde, Edgar Tolini, levantando e buscando ajudar nessa questão da homologação dos leitos de UTI, ele me manda uma solicitação de recursos genéricos, qual coloca montantes para o custeio da educação e não especifica já passado o prazo de apresentação das emendas, pedindo emenda
de bancada. Então, assim, fica muito ruim mesmo essa forma que o governo tem conduzido. O diálogo com a bancada federal, ele não está tendo, ele não existe. Eu não sei por qual motivo, porque a bancada federal, sempre que foi solicitada, ajudou, colaborou e contribuiu. Inclusive eu, no ano passado, em 2018, para o orçamento, em 2019, para o orçamento de 2020, nós tivemos importantes recursos destinados por mim, para a educação, por outros colegas, para a saúde. E o que a gente vê é que não há esse reconhecimento. Quando você observa até pela imprensa, eles tentando omitir esse trabalho. Apesar de termos uma emenda de bancada, elas são trabalhadas pelos nossos colegas. E a gente teve um agora, através, inclusive, do Vicentinho Júnior, que foi recusado, né? O governo soltou nota falando que não desconhecia a emenda dele. Isso é lamentável, porque ele atinge não a um parlamentar, ele atinge a bancada. Então, tem que ter esse diálogo melhor. Hoje a gente não tem com quem conversar aqui, não há uma secretaria de representação para gerir os convênios, para ter uma presença e um diálogo com a bancada, porque, é que eu falei, não é só essa questão orçamentária, ela é importante e é talvez a mais relevante, mas existem outras pautas que a gente gostaria de estar discutindo. O ICMS de combustível, com esse projeto de lei que tramita aqui na Câmara, imagina o impacto que isso não pode gerar para o estado do Tocantins. Então, é necessário que haja esse diálogo. Inclusive, eu já até enviei ofício solicitando uma posição em relação a esse projeto, com a possibilidade de uma reunião, mesmo que via videoconferência, mas que a gente entenda quais são os impactos que isso pode gerar. Nós estamos aqui para defender o estado do Tocantins e essa é a nossa vontade. Eu, como coordenador, quero muito promover isso, viu, Kleber? Então, essa queda de braço, quem perde, eu acredito que é o governo do estado em si, porque nós aqui, deputados, estamos muito convictos e conscientes de que estamos ajudando os municípios. E é lá que as coisas acontecem, as grandes obras hoje são frutos dos recursos do governo federal, capitaneados por nós, via emendas ou até recursos via articulação, mas as grandes obras que acontecem hoje no estado do Tocantins são oriundas aqui, dos deputados e dos senadores, principalmente. Paulinho. Bom, você já abordou algo que, de certa forma, eu já ia encaminhar uma pergunta para você, deputado. É importante ter alguém, um elo em Brasília, que faça essa ponte, alguém articulado, que tenha acesso a toda a bancada federal, pelo que você já indicou, isso não existe nesse momento, e seria, pelo que eu consigo deduzir, importantíssimo, né? E aí é aquela questão, né? Os parlamentares acabam tendo dificuldade para estabelecer essa sincronia. Tá certo, tem eleições no ano que vem, de repente tem muitos interesses políticos em jogo, mas assim, eu queria a sua avaliação, porque coordenador da bancada agora, de certa forma, o senhor também vai ter que agir administrativamente para tentar equacionar isso, para tentar fazer com que o Estado tire o máximo de proveito possível da sua bancada. Como é que a gente pode esperar uma melhoria nesse relacionamento a partir da sua gestão? E isso que você colocou é realmente muito relevante, porque se a gente for parar para ver e observar, existem cidades, as capitais principalmente, mas as maiores cidades principalmente, mas todo mundo tem pelo menos uma ponte aqui em Brasília, muitos casos existem até uma secretaria com uma equipe aqui que é capaz de gerir e ajudar nessa articulação e principalmente nessa gestão dos convênios, que não é algo fácil. Então, hoje, infelizmente, a representação do Tocantins, ela não existe, ou se existe, não é do nosso conhecimento, e não temos um diálogo, alguém que nos procura e que nos traz essa demanda aqui. Então, isso é muito ruim que não ocorra, porque a gente tem que ajudar o estado do Tocantins, e apesar de um ano que vem ser um ano eleitoral, Paulo, a gente tem que aprender a separar as pessoas dos cargos. Eu sou deputado federal, a legislatura, com esses deputados e senadores, ela se encerra em fevereiro de 2023. Então, até lá, nós temos a obrigação de estar ajudando e colaborando com o Estado. Então, as demandas, elas têm que vir, elas têm que aparecer. E nós temos que fazer o máximo para estar buscando isso acontecer. Então, eu espero muito que a gente possa, né, ter reuniões frequentes, que a gente possa discutir assuntos e fugir dessa esfera política. Cada um tem o direito de defender
o seu lado político, as pessoas que bem entendem. Mas quando se diz respeito ao Tocantins e de que forma ele pode ser impactado ou beneficiado, isso tem que estar muito claro e muito bem pontuado. E aí não há forma mais adequada de fazer isso do que através do diálogo. Então, nós precisamos ter esse diálogo, já tenho provocado isso, e eu espero que eu consiga, espero que a gente tenha êxito aí ao longo desse ano de de coordenador da bancada. Deputado, a senadora Cátia Abreu, que era a sua antecessora, né, acabou de sair da coordenação, ela, numa entrevista, disse que a bancada conseguiu trazer para o Estado, para combate à Covid-19, 201,1 milhões de reais de emendas federais aí. Como que foi esse trabalho? Como está esse trabalho de carrear recursos federais para ajudar aí, no caso, a salvar vidas, né, a combater essa doença terrível que tem assustado aí todo o Estado? Kleber, primeiro eu tenho que lamentar aqui mais de 1.800 mortes dos tocantinenses. Isso nos faz, né, realmente repensar muito e concentrar cada vez mais esforços para que possamos mudar essa realidade. Essa terrível pandemia que vem assolando o nosso país e atingindo em cheio, agora principalmente o nosso Tocantins, tem mostrado que a importância do nosso trabalho aqui. Porque esses recursos, eu acabei de mencionar para você, né, e quase 300 milhões para o governo do estado do Tocantins, mas isso foram através das emendas, né, impositivas. Mas há um leque de recursos capitaneados aqui por nós muito maior, e no Congresso em si, nós trabalhamos e aprovamos diversas medidas que beneficiaram os estados e os municípios, no sentido de destinar recursos, aporte financeiro, de socorro, para que pudesse ser aplicado dentro da pandemia. Dentro, inclusive, das emendas, fizemos e promovemos remanejamentos, tiramos de áreas não prioritárias, jogamos para a saúde. Quase que todos os parlamentares fizeram e tiveram essa opção. E mesmo aqueles que não tinham alinhamento com o governo do estado fizeram isso. Então, sabendo da importância. Então, aqui nós continuamos trabalhando, né? Aprovamos agora, recentemente, a medida provisória do auxílio emergencial, que agora vai ser regulamentado e vai voltar a acontecer, e eu espero que medidas como essas beneficiem aí os trabalhadores, né? As pessoas do nosso estado, e ajudem a gente a avançar nesse terrível mal. Mas, paralelamente, e principalmente temos trabalhado muito nessa atuação para a melhoria dessa infraestrutura hospitalar do nosso estado. Nós não podemos permitir com que pessoas estejam, né, continuem morrendo por falta de leitos e principalmente leitos de UTI. Então, tenho buscado não somente recursos, mas até mesmo equipamentos, né? Uma discussão lá no Ministério da Saúde. Inclusive, estive lá semana passada, estarei essa semana novamente, buscando que a gente tenha um direcionamento, né, de equipamentos novos, ou, como o próprio Ministério tem prometido, através de remanejamento de unidades que não estejam sobrecarregadas. A exemplo de Manaus. Manaus agora já fica desafogada e a gente precisa fazer com que aqueles equipamentos que estão ociosos lá cheguem a unidades, por exemplo, como lá em Araguaína, onde a gente tem espaço e infraestrutura adequada para a instalação de novos leitos. Então, nós aqui da bancada estaremos unidos, buscando alcançar objetivos como esse. Paulo. Você entrou na questão da pandemia, e é muito importante, sim, na verdade é o foco do momento, e todos, não só os parlamentares, como as entidades, as pessoas comuns, estão todas muito preocupadas. A gente observa, deputado, que Araguaína tem se mantido, pelo menos, com um pouco melhor estrutura, né, uma estrutura melhor, volta e meia a gente acompanhando os espaços ainda, ou enfim, a possibilidade de internação, a gente consegue identificar que Araguaína consegue, apesar de toda a dificuldade, uma cidade grande, consegue receber pacientes do estado todo. Como é que a gente pode melhorar a estrutura, por exemplo, daqui de Gurupi ou de Palmas? O senhor já encaminhou uma conversa no sentido de que os parlamentares estão atentos a isso, mas, assim,
A curto prazo, o senhor vê alguma solução para que nós não entremos aí em colapso mais ainda nessas duas cidades grandes também que nós temos, Palmas e Gurupi? Há principalmente que ser exaltado aqui a necessidade de um planejamento, como aconteceu em Araguaína, né? O que hoje Araguaína vive foi fruto de uma dedicação do então prefeito Ronaldo Dimas e de toda a sua equipe, que não mediu esforço para que isso pudesse acontecer. Então, hoje, a unidade hospitalar que está salvando e que tem leitos disponíveis e espaço físico para uma ampliação é o Hospital Municipal de Campanha, lá, o Eduardo Medrado, que, inclusive, ficará como um legado quando toda essa pandemia passar. E eu sinto muito a falta desse planejamento a nível de Estado, porque as coisas não acontecem da noite para o dia, Paulo. E quando nós, no final do ano passado, no começo desse ano, achávamos que tudo isso tinha passado e muitos gestores públicos acabaram não levando adiante a necessidade desse planejamento e dessa ampliação de leitos hospitalares. E isso, infelizmente, não acontece da noite para o dia. Como eu te coloquei aqui, eu tenho discutido e tenho tentado um diálogo, mesmo com o secretário de Saúde do Estado, mas com outros gestores locais, no sentido de ver o que é possível estar contribuindo. Porque também não quero apenas ficar criticando e atirando pedras. A nossa função aqui, como deputado, como parlamentar, e eu tenho levado isso para toda a bancada, é de levar soluções, não simplesmente ficar criticando. Então, essa questão dos equipamentos, por exemplo, é algo que pode acontecer de imediato. Mas para receber os equipamentos, tem que ter espaço físico adequado, tem que ter leito, tem que ter rede de gases, tem que ter uma série de parâmetros com uma infraestrutura hospitalar apta a receber. Infelizmente, no estado do Tocantins, eu discutia, por exemplo, há uma necessidade, uma demanda que, inclusive, vem sendo noticiada na imprensa, de leitos lá em Porto Nacional. Eu fui buscar informações sobre isso. Lá ainda depende de uma adaptação, seja no hospital regional, ou seja na clínica lá particular, vai ter que levar um certo tempo para que esses leitos realmente sejam efetivados. Não é só assim, chegou hoje o equipamento, amanhã está funcionando. Então, Araguaína, mais uma vez, sai na frente, porque o prédio da UPA, que foi reformado e que funcionou como o primeiro hospital de campanha do Tocantins e foi desmobilizado para essa nova unidade que passaria a ser ali uma unidade do Hospital de Amor, de Barretos, com a prevenção e tratamento do câncer, agora já começa a ser importante para dar continuidade nesse tratamento da pandemia, justamente porque oferece essa infraestrutura hospitalar, com uma rede de gases, com salas adequadas para equipamentos, tanto para leitos clínicos quanto para leitos de UTI, como funcionou lá, e eu espero muito. Por exemplo, o governo do estado utilize. Em Gurupi, ao que me consta, não há mais espaço físico para implantação de leitos de UTI dentro do hospital regional. Então, se realmente for essa a realidade, nós temos que, nesse primeiro momento, fazer aquilo que é mais rápido, né, Paulo? Então, poderíamos ter, e eu torço muito para que as obras do novo hospital aí da região sejam concluídas, mas para isso... Nesse sentido, deputado, de repente, os parlamentares federais poderiam fazer uma caravana, dar uma olhada, porque aqui, coisa de uma semana atrás, vereadores da cidade tentaram entrar no hospital para ver a condição, porque já foi entregue, inclusive, uma ala, foi publicado no ano passado, a inauguração de uma ala, mas efetivamente ainda não funcionou até agora. Quer dizer, nós não temos informações precisas a quanto anda esse hospital regional. Porque, veja, esse hospital regional funcionando, pelo menos nessa ala que já foi supostamente inaugurada, eu tenho certeza que atenderia toda essa comunidade da região sul do estado. Eu não sei se, de repente, a bancada, os parlamentares pudessem, de repente, fazer uma ação mais efetiva nesse sentido. Vou levar a sugestão, Paulo, mas pode ter certeza que iremos, né, discutir isso, porque o Estado tem que ser atendido como um todo. A pandemia ela atinge de norte a sul. O Gurupi tem uma posição muito estratégica em toda essa região sul. E, infelizmente, não há essa descentralização por parte do governo do Estado.
eu acredito muito que se houvesse o esforço concentrado necessário para que essas obras fossem construídas o mais rápido possível, eu acho que a gente conseguiria, sim, tê-las, né? Pelo menos uma ala funcionando efetivamente com esses novos leitos. Araguaína tem uma estrutura que foi construída em 64 dias. Então, acho que o governo do estado, com todo o know-how e com a equipe que possui, também poderia ter feito com que isso aconteça. Mas nós estaremos discutindo e vamos sim verificar o que é possível ser feito. Já estamos imbuídos nisso, mas o que a gente quer fazer é ajudar efetivamente, buscar resultados, né, Paulo? Então, nós temos que não apenas levar demandas, mas levar questões tangíveis, né? Então, como é o que a gente tem visto. Mas pode ter certeza que iremos dar andamento a isso, sim. Deputado, o senhor falou de uma coisa importante, a questão do planejamento, e há muitos anos que a gente escuta, por exemplo, falar que o recurso muitas vezes não falta, o que falta são projetos, e muitas vezes a capacidade do município, o preparo dos técnicos do município de atender os requisitos exigidos aí por diversos ministérios para atender, para conseguir aprovar, enfim, os projetos. Isso é uma realidade ainda? Há esse problema de preparo técnico dos municípios para apresentar devidamente projetos que possam ser aprovados? Sem dúvidas, Kleber. Há hoje uma grande dificuldade nossa aqui em Brasília em estar destinando recursos e ajudar nessa captação de recursos pela ausência, né, de projetos técnicos. Existem emendas e recursos que são, por exemplo, as emendas impositivas. Aí a gente destina e o gestor pode começar a desenvolver o projeto a partir dali. Mas há recursos de programação, recursos via articulação que a gente consegue junto aos outros ministérios, que necessitam e precisam de ter, no mínimo, um projeto básico, um layout, uma planta de custo de valores, um memorial descritivo, e até isso mesmo, existe dificuldade por parte de muitos municípios hoje do nosso Tocantins e está desenvolvendo. E é uma coisa que nós sentimos falta e que faz falta e faz perder recursos. Hoje, se a gente tivesse uma equipe dando suporte a esses municípios que não tem condição, a gente sabe disso, não tem como hoje você contratar um bom engenheiro, um bom arquiteto pagando os salários que as prefeituras dispõem. Secretários, até os secretários municipais ganham um salário que os melhores engenheiros, os melhores arquitetos conseguem bem superior na iniciativa privada. E isso naturalmente faz com que haja essa fuga. Então, seria muito importante que nós tivéssemos uma estrutura de suporte e de apoio para o desenvolvimento desses projetos. Isso ia ajudar demais essas cidades a terem essa captação de recursos aqui de uma forma eficaz, de uma forma efetiva, que realmente pudesse gerar recursos. Eu permito-me mencionar mais uma vez aqui Araguaína, mas o grande sucesso da gestão do prefeito Ronaldo Dimas, agora do prefeito Wagner, é muito por conta disso, porque tinha uma equipe específica para o desenvolvimento desses projetos. E quando havia pelo menos uma possibilidade de captar recursos aqui em Brasília, aí já estava lá o projeto pronto para ser aprovado e empenhado no Ministério. Então, isso aconteceu diversas vezes, inclusive com o meu mandato, eu como deputado ajudando na destinação desse recurso, e eu tenho certeza que vai continuar. E é uma coisa que agora os prefeitos também passaram a compreender e entender. Mesmo com todas as dificuldades, existem prefeitos já desenvolvendo esses projetos. E aí eu acredito muito que o governo do estado seria importante, né, já que detém uma grande equipe, uma ampla equipe, que eu acredito que às vezes fica até ociosa em grande parte do tempo, mas poderia estar gerando ali algum tipo de benefício, mesmo que não saia do papel ali na hora. A gente sabe que é muito burocrático, mas que quando precisar, quando tiver uma oportunidade, que estivesse ali pronto, né? Então, eu torço muito para que o Tocantins viva esse momento com esse grande boom de desenvolvimento de projetos. Isso vai ser muito importante para nós aqui em Brasília. Paulo? Você abordou uma questão interessante, deputado, porque, assim, eu gostaria muito de saber, os parlamentares nossos federais, eles
eu vou usar a palavra rateio, mas não é rateio, não é mais apropriada, entre si, as regiões, os municípios, até para que essa abordagem que você faz com relação à dificuldade, para ter um perfil técnico atuando nesses municípios, por exemplo, os municípios que você tem relação, o município que o outro deputado tem relação, tem essa divisão para que cada um trabalhe melhor as suas bases. E outra coisa, ainda dentro do mesmo tema, a Associação Tocantinense dos Municípios não poderia ser, de certa forma, também responsável por ter uma equipe forte lá dentro para poder fazer esse trabalho? Eu não sei qual a avaliação que você faz disso, deputado. O Paulo, a associação ela tem um trabalho muito relevante e eu também não acredito que ela tenha, né, todo um conhecimento para, ou pelo menos a possibilidade de criar uma equipe técnica para isso. É muito bom e é muito relevante que tenha. A ideia é boa, né? A ideia é boa, o problema é viabilizar. Mas eu sei que, por exemplo, no governo do estado tem. Né? Meu pai teve a oportunidade de ser secretário de cidades, lá da época do governo de Siqueira Campos. E foi nessa época que ele desenvolveu projetos que hoje começam a ser executados, como, por exemplo, a feirinha, que foi entregue em Araguaína. Um projeto desenvolvido naquela época, a nova feirinha. Então, e ficou muito tempo à espera de recursos, mas quando conseguiu, veio e deu certo. Então, eu acredito que a forma mais correta para que isso aconteça, até porque nós estamos falando aqui de 139 municípios, cada um tem sua demanda, seria mesmo através do governo do Estado. Uma secretaria forte dentro do Estado. Agora, em relação ao rateio, né, dos recursos aqui, não há assim uma divisão muito evidente, até pelo contrário, cada um quer, né, ampliar suas bases, mesmo sabendo que tem uma ligação ou outra mais forte com outro prefeito, a gente sempre quer ajudar. Então, tem diversos municípios que estão sendo contemplados com recursos de mais de um parlamentar. Então, isso às vezes ocorre, mas, em grande parte, acaba havendo uma ajuda mútua, né, que não parte apenas de um. Mas como que é isso, deputado? Geralmente, por exemplo, alguns deputados são mais, digamos assim, especialistas em determinado setor. Por exemplo, a Dorinha é questão de educação. De repente, um prefeito, eu preciso de recurso de educação, eu converso com a Dorinha. Tem outros que são mais ligados ao DENIT. Então, eu preciso de um projeto nessa área, eu procuro aquele parlamentar? Seria alguma coisa mais ou menos assim? Ou não? Ou é mero acaso político? Não, Kleber, não é uma coincidência. A Dorinha ela é realmente uma especialista e uma expoente da nossa educação nacional, né? Agora o presidente da comissão, muito orgulhosamente representa o Tocantins no Congresso, assim como nós temos o nosso senador, líder do governo, o Eduardo Gomes, que trabalha muito fortemente no Congresso, inclusive no sentido de ter esse apoio e essa ponte junto ao Ministério da Infraestrutura, defendendo não somente a questão das rodovias, mas também da nossa ferrovia, da Norte-Sul, da FIOL. Então, há sim aqueles que realmente puxam esse coro em defesa de determinadas pautas, mas quando se diz respeito à canalização de recursos para o Tocantins, aí todos têm uma autonomia muito forte. E agora mesmo, se nós observarmos os recursos de bancadas que foram destinados a uma pluralidade muito grande no sentido de ações e áreas contempladas. Então, todos buscaram contemplar as mais diversas áreas, desde saúde, educação, infraestrutura, né, a própria cultura, o turismo, então, o esporte. Então, nós temos uma pluralidade nessa questão. Não há digamos assim, eu sou da educação, eu vou mandar recursos só para a educação. Os prefeitos que querem educação, me procurem. Não, realmente há uma canalização de recursos aqui de um modo que vise beneficiar as mais diversas áreas. Eu mesmo coloquei tanto para a educação quanto para a saúde e espero, ao longo desse orçamento de 2021, contemplar dezenas de municípios com recursos nas mais diversas áreas. Deputado, outro tema importante que nós temos aí, que há uma expectativa enorme aqui nas bases, é sobre a reforma eleitoral. Quer dizer, o que se tem visto, que nós tivemos aí
um avanço, eu acredito, com essa legislação agora na eleição municipal, com o fim das coligações, e que houve um fortalecimento dos partidos, inclusive, houve uma redução do número de partidos, inclusive, que estão conseguindo espaço. Agora, o que se cogita muitas vezes é de que isso pode ser revisto porque os deputados têm preocupação com a sua reeleição no ano que vem. Inclusive, fala de um processo de transição para o voto distrital através de um distritão, que seria até uma forma aí de que alguns setores do Congresso está vendo para salvar os próprios mandatos. Como que você vê essa questão da reforma eleitoral, a possibilidade de mudanças sobre a questão da coligação para o ano que vem e de uma forma geral, a bancada tem também discutido sobre essa questão? Kleber, eu particularmente eu defendo uma reforma ampla, uma reforma de verdade que pudesse ocorrer e realmente mudar a forma como as eleições ocorrem no nosso estado, no nosso país. Eu defendo, por exemplo, não somente agora uma reforma pontual, mas uma reforma que possibilite a unificação das eleições. É lamentável a gente ter que estar de 2 em 2 anos passando por eleição. Então, eu defendo a unificação das eleições e com um sistema que dê o benefício e o privilégio aos mais votados, aqueles que são mais votados, mas que, ao mesmo tempo, também respeite a importância dos partidos políticos, né, para que haja, né, essa cultura no nosso país de se realmente ligar partidos a ideologias, né, a defesas determinadas. A melhor forma disso acontecer seria através do voto distrital misto, né, mas, infelizmente, o nosso país ainda não está preparado para que isso ocorra. Essa é uma realidade ainda muito distante. Eu torço para que lá na frente, quem sabe, né, a gente possa ter uma discussão ampla nesse sentido. Agora, no momento, infelizmente, eu acredito que nós ficaremos apegados a uma reforma um pouco menor. E aí, uma das questões que é discutida aqui muito e que tem mais força, eu acredito, é o distritão, né, abrindo a possibilidade para que beneficie aqueles que efetivamente são os mais votados. Eu fico um pouco reflexivo em relação a isso, porque eu também sei a importância da representatividade dos menores, que hoje é feita através da coligação. Então, a coligação, ela permitiria isso, ela permite exatamente, né, não necessariamente a coligação partidária, mas a coligação de candidatos, né, ela permite que haja uma soma de forças ali para representar uma determinada classe, por exemplo, um determinado grupo. Mas, infelizmente, hoje a gente tem bons candidatos que acabam sendo muito bem votados e ficando de fora. Então, há uma discussão muito ampla que deve ser debatida nos próximos meses aí, e eu espero que até lá a gente aprove pelo menos alguma medida, né, que realmente promova e inicie a promoção de uma reforma eleitoral ampla, que é o que o nosso país precisa. Então caminha para um distritão mesmo, né? Eu vi, por exemplo, alguns vereadores dizer o seguinte: bom, isso aí seria um golpe em nós, porque nós sofremos e agora eles não querem sofrer isso. Como que você vê esse tipo de crítica? Bom, existe realmente uma discussão muito ruim nesse sentido. Existem diversos municípios, por exemplo, Kleber, que ficaram com uma bancada só, de um partido só, né? Então, em detrimento a outro, mas ao mesmo tempo se tem cidades que o vereador que ficou em segundo lugar não conseguiu ter o êxito e ser eleito. Então, há uma discrepância muito grande que eu acredito que precisa ser revista. Então, o Congresso Nacional não vai se preocupar com questões como essa, que a gente está preocupado aqui é encontrar uma forma melhor e mais razoável. Eu tenho certeza que lá na frente todos poderão ser beneficiados com isso, inclusive os próprios vereadores. Paulinho. Você falou em reforma eleitoral, deputado. Como é que a bancada, nessas conversas que certamente vocês têm tido, o que a bancada ainda prevê para 2021? O que seria hoje prioridade com relação a reformas para a bancada federal do Tocantins? Hoje a gente precisa, Paulo,
discutir, eu acredito que quase que unanimemente, a questão da reforma tributária. A reforma tributária é muito importante, mas nós não podemos também apenas discutir a reforma tributária sem fazer com que haja uma discussão da reforma administrativa, por exemplo. A gente precisa saber dosar o que é a máquina pública, para que não haja uma revisão dos nossos tributos e que o Estado continue gastando como vem gastando hoje. Então, a gente precisa fazer com que as duas caminhem juntos. Eu acredito muito que a bancada toda venha defender isso e eu tenho certeza que está dentro das nossas prioridades aqui, isso aí, sem dúvida alguma. Deputado, inclusive em relação à reforma administrativa, nós vivemos num Estado essencialmente que tem uma economia que o servidor público é muito importante. E há uma cobrança sempre em cima de nós jornalistas também sobre essa questão para cobrar de vocês, como que vocês veem sobre essa questão do funcionalismo na reforma administrativa, temas como, por exemplo, a estabilidade. Como que o senhor vê essa questão da estabilidade e a importância realmente da reforma administrativa nesse momento, o que isso vai influenciar, por exemplo, para o Tocantins? Essa questão da estabilidade, Kleber, primeiro a gente tem que pontuar que ela está sendo discutida da aprovação da reforma para frente e que não atingiria os servidores que hoje estão ocupando os seus cargos, né, as suas funções. Então, mas há indiscutivelmente que ser pensado em algo nesse sentido, porque hoje, nem eu coloquei, volto a pontuar, o Estado do Tocantins tem diversos servidores que colaboram e que poderiam estar sendo muito, mas muito melhor utilizados. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem muitos que não dão o sangue, né, para ver as coisas acontecerem. Então, eu acho que uma reforma nesse sentido vai possibilitar que haja pelo menos uma discussão nesse sentido. Agora, há controvérsias, há muitos pontos que não convergem dentro do modelo que está apresentado, e isso estará sendo alvo de discussão dentro dos próximos dias, e eu espero que a gente tenha um diálogo muito amplo enquanto bancada e que possamos promover uma discussão para os servidores aí também nosso do Estado. Inclusive, eu tenho aqui que lembrar que a forma como o Congresso tem se portando, né, vem se posicionando a respeito dessas reformas, a exemplo agora dessa PEC do auxílio emergencial, abre a possibilidade, né, para que os estados e os municípios façam a adesão. Não é uma questão automática. Então, acredito muito que algo nesse sentido também vai estar ao centro dos debates, fazendo com que cada estado, com a sua realidade, cada município, com aquilo que pensa, possa estar discutindo algo também que seja melhor. A gente tem observado, enquanto cidadão, deputado, assim, meio que sem entender determinadas coisas que estão acontecendo em Brasília, que é essa queda de braço entre poderes, né? Você vê em determinados momentos, muitas vezes, o judiciário entrando efetivamente em umas esferas que, pelo que a gente consegue ver na lei, é atributo especificamente do legislador, né? Então, assim, eu não sei, tem essa preocupação, o senhor consegue sentir essa discussão lá dentro? Como é que os parlamentares efetivamente recebem o momento em que nós estamos vivendo dessa atribulação ou essa indefinição bem clara sobre a atribuição de cada um dos poderes? Paulo, essa é uma questão que também não é a primeira vez que acontece, né? Apesar de estar bem evidente agora, essa é uma discussão que já ocorre há muito tempo no nosso país. E eu acredito muito e torço para que haja uma convergência e que a gente possa amenizar os ânimos relacionados a essa pandemia, exaltaram muito isso e fizeram com que houvesse um grande confronto nessas linhas do que deve ser defendido, né? Então, o Poder Executivo federal pensa de um jeito e o municipal de outro. Aí vai lá o Supremo e fala, não, quem está certo são os municípios, os estados.
Então, o judiciário deve apenas respeitar. Então, essa pandemia, ela realmente trouxe à tona grandes debates relacionados a isso. Mas agora, o que nós estamos trabalhando, eu acredito que para o país sair dessa grande crise, é que todos possamos estar unidos em prol de combater essa terrível pandemia. E eu espero muito que, com o passar desses próximos dias, desses próximos meses, a gente possa ter uma mudança, né, no cenário relacionado a isso, que a gente possa passar por isso com mais serenidade. O nosso foco agora deve ser esse, e não precisamos de fazer com que essas discussões e esses debates ocorram. Isso é muito ruim para o nosso país. Pô, tem uma questão importante aí que você já começa a falar sobre o pós-pandemia. Quer dizer, qual a expectativa de vocês? Como a bancada pode contribuir? Nós temos dificuldades aqui de empresas, por exemplo, muitas empresas fechando, muitas empresas não voltarão mais a existir depois dessa pandemia. Nós temos toda uma economia abalada, uma economia que já tem dificuldades, que é incipiente, a economia do Tocantins, e ainda mais com essa pandemia. É o caso de Palmas, por exemplo, nós estamos com a economia fechada, que tem dado resultado em termos de redução do número de casos, mas também tem, do outro lado, gerado problemas econômicos, problemas sociais enormes aí. Enfim, qual que é a avaliação que vocês fazem do pós-pandemia e se vocês já começam a trabalhar nesse sentido? Até, por exemplo, legislação, recurso para financiar empresas, abrir linha de crédito para as empresas, não sei. Como que você vê isso, deputado? Me permita, Kleber, só para complementar, inclusive, né, essa abordagem. Um estudo de caso, né, pós-pandemia, onde que a gente deve atuar, o que a gente pode esperar dos nossos agentes políticos, em especial a bancada do Congresso Nacional, para, de repente, começar a destravar determinados setores da economia que ou não funcionavam bem até agora ou pararam efetivamente de funcionar a partir do que aconteceu desde o ano passado. Então. O pós-pandemia ele vai ser um grande desafio, e já vem sendo. Aqui no Congresso, e sobretudo com o setor produtivo, o estado do Tocantins, ele é muito importante, né? Toda a sua cadeia produtiva gera um grande impacto e tem uma grande influência na nossa economia. O agronegócio, por exemplo, é a força motora do nosso estado. E eu tenho certeza que as medidas que nós estamos tomando aqui no Congresso e que já vem dando suporte, não somente às empresas, mas aos empregos em si. Nós temos, por exemplo, o PESE, né, que foi através da MP 944 e que promoveu ali o suporte, né, salarial para as empresas e beneficiou no Tocantins mais de 10 mil empregos. Então, foram mais de 493 empresas contempladas dentro dessa linha que o próprio Kleber colocou em relação às micro e pequenas empresas. As empresas, de uma forma geral, nós aprovamos o PRONAMP, que foi um crédito a uma taxa de juros jamais vista e que deu o suporte que desafogou muitas empresas. Agora, o que nós caminhamos? Inclusive, em relação ao PRONAMP, há uma discussão agora dentro do Congresso para que ele se torne uma linha permanente de crédito e de suporte a essas empresas. Então, a gente sabe que isso vai ser importante e fundamental que ocorra. Então, medidas como essa, que deram muito certo, a nossa tendência aqui agora é fazer com que ela se torne uma continuidade, né? Que haja uma continuidade, que seja uma política constante do governo federal, e não apenas algo momentâneo em relação à pandemia. Até porque nós sabemos muito que o maior desafio vai ser esse retorno. Como você colocou, existem muitas empresas que estão fechadas, paralisadas, que não vão conseguir retornar. Muitas já fecharam definitivamente. Isso é muito ruim, porque são empregos que estão em jogo, empregos que estão deixando de existir e se tornando um grande problema econômico para o nosso país. Então, nós aqui no Congresso estamos fazendo com que haja, né, uma mudança nesse cenário, no sentido de fortalecer economicamente, e, claro, torço muito para que o legado, né, na questão sanitária também, para nossa, né, durante essa pandemia, fique, que a gente possa ter hospitais melhores equipados, que a gente possa ter uma atenção à saúde mais eficaz, mais eficiente. Eu acho que
esse será o grande desafio do nosso país daqui para frente. Torço para que a pandemia acabe logo, né? Tá demorando, mas eu espero que isso ocorra o quanto antes. Paulo, última pergunta. A gente está vendo um esforço concentrado nesse momento que nós estamos vivendo, deputado, março, praticamente já nos encaminhando para o final de março, e os números, infelizmente, crescendo muito em todo o país, né? Esse esforço, o Congresso Nacional observa como esse esforço do governo federal, junto com os estados, junto com os municípios, atrás de vacina. Eu queria saber se o senhor tem alguma novidade para trazer para a gente com relação ao que pode vir de boa notícia com relação à vacinação para os tocantinenses. Hoje, Paulo, a vacinação ela é a maior esperança que os brasileiros têm, né? É muito satisfatório, e eu tive a oportunidade de ter um familiar meu já vacinado, que foi minha avó, com meus dois avós, na verdade, com mais de 80 anos já, e não há nada mais gratificante do que você sentir que está salvando a vida de um ente querido seu. Então, o país hoje, ele infelizmente atrasou muito nessa questão da vacinação. Nós poderíamos estar bem mais avançados, mas agora eu acredito muito que dentro dos próximos meses, com aquilo que o Ministério da Saúde tem anunciado em relação à contratação, a esse aumento da entrega de vacinas por parte de outras empresas, venha a beneficiar e fazer com que realmente tenhamos uma vacinação em massa, né? Ficamos muito preocupados e agora, inclusive, aprovamos uma lei que foi através do PL 534, que virou a Lei de Aquisição de Vacinas, né? Que permite, inclusive, a aquisição das vacinas pelos estados, pelos municípios, que já começam a se mobilizar, já começam a desenvolver consórcios para que isso ocorra. Surgiu dessa lei aqui, que inclusive abre já até mesmo espaço para aquisição da iniciativa privada. É lógico que o nosso foco, o nosso objetivo tem que ser os mais vulneráveis, aquelas pessoas que estão dispostas no plano nacional de imunização. Então, temos agora uma forte demanda para que atinja também aos profissionais de educação, para que as nossas crianças, né, voltem também a ter uma educação, que é algo que me preocupa muito e preocupa toda a bancada aqui, essa questão da educação e da falta de aulas, mas sem que haja uma vacinação e uma confiança nessa imunização em massa da população, dificilmente isso vai acontecer. Mas agora eu espero que com essas medidas que nós estamos aqui adotando, e inclusive com o direcionamento não só da possibilidade legal, mas também com direcionamento de recursos, isso ocorra. Então, eu acredito muito que dentro dos próximos meses, o Brasil como um todo vai ter uma maior vacinação. E eu torço para que no Tocantins não seja diferente, que a gente tenha um grande avanço, embora também ache que as coisas poderiam estar bem mais avançadas. Deputado, para a gente encerrar, logicamente não poderia ficar de fora uma questão de 2022. Na posse do Wagner, o senhor mesmo foi um dos que lançaram o seu pai, o ex-prefeito Ronaldo Dimas, candidato a governador no ano que vem. A gente sabe da relação muito próxima do Ronaldo com o senador Eduardo Gomes. Aliás, o senador Eduardo Gomes dizem que ele pode ser candidato a governador. Enfim, como que você vê esse projeto do seu pai de disputa ao governo do estado e essa possibilidade aí de sair o Gomes, ele seria um vice? Enfim, como que vocês pensam essa situação? Olha, Kleber, hoje eu confesso que sinto muito falta de uma condução forte à frente do Executivo Estadual, principalmente diante de todo esse caos e essa pandemia que a gente vivencia, né? Diversos estados, os governadores foram para cima, foram para frente e comandaram e comandam, né, efetivamente as ações. E a gente não vê isso acontecendo no estado do Tocantins. O prefeito Ronaldo Dimas tem um papel fundamental, né? O ex-prefeito Ronaldo Dimas teve um papel fundamental ali na cidade. Ao longo de 8 anos, desenvolveu um trabalho que serve de exemplo e que inspira diversas cidades a terem, né? E principalmente a população, a saber a importância de se ter um gestor sério à frente do Poder Executivo. Então, isso o gabarita, e eu, como filho dele,
como entusiasta, sabendo e convivendo ali diariamente, sabendo do seu amor, da sua paixão e o zelo que ele tem à gestão pública e a vontade de administrar o estado do Tocantins, eu tenho muita convicção de que ele hoje é o que representa o melhor para a condução do nosso estado em todos os aspectos, seja nas questões sanitárias, seja na questão de infraestrutura, desenvolvimento econômico, na atratividade e no desenvolvimento do estado como um todo. Tocantins é um estado muito rico e que poderia, né, estar bem melhor. Hoje a gente tem grandes dificuldades que, se tivéssemos uma gestão realmente eficiente, a realidade seria diferente. E o Eduardo Gomes sempre foi um parceiro e um entusiasta desse projeto, ajudou muito a gestão, não somente Araguaína quando deputado federal, agora como senador, mas houve algo muito recíproco. Meu pai e ele sempre foram amigos. O Eduardo, naturalmente, tem todo o direito de se candidatar e de ser candidato, conforme a legislação permite. É um grande líder do nosso estado, mas, Kleber, eu acho que ele vai fazer muita falta aqui em Brasília. Hoje ele ocupa um cargo de muita relevância, né, uma posição de muita importância nacional e que é capaz de ajudar, principalmente com o direcionamento de recursos que são tão necessários para o nosso estado, para os nossos municípios. Então, acredito que a amizade que meu pai, que o Ronaldo Dimas, tem com o Eduardo Gomes, ela vai continuar, vai permanecer e vai beneficiar esse estado, sendo traduzida aí em muitos benefícios. Então, o Ronaldo Dimas, do governo, e o Eduardo aqui, como nosso senador, pode ter certeza que o Tocantins vai voar abaixo, porque são dois líderes que, cada um naquilo que faz de melhor, contribui, mas contribui muito mesmo. Então, eu torço para que isso ocorra e que a gente forme, né, uma chapa que pense primeiramente no estado do Tocantins, que tenha um projeto. Não são apenas os dois, precisaremos de muitas outras lideranças envolvidas em torno desse projeto, e eu tenho certeza que essa força aqui de Brasília, da bancada federal, inclusive, vai ser muito importante para que a gente mude e vire a página do nosso estado. Então, eu estou muito convicto de que iremos conseguir fazer que isso aconteça. Tá certo, deputado. Olha, deixa aqui para as suas considerações finais. Já agradeço por ter perdido esse tempo aí, dado esse tempo para falar com a gente, trocar as ideias de forma mais profunda, para as pessoas entenderem melhor o trabalho, da importância do trabalho que o trabalho tem da bancada federal para o Tocantins. Kleber, eu que agradeço. Foi um ganho muito grande estar hoje aqui com você, com o Paulo. É muito bom sempre poder estar discutindo e mostrando para a população a importância nossa aqui em Brasília, né, da bancada federal como um todo, captando e destinando recursos para o nosso estado do Tocantins. Se não fosse a bancada federal hoje, o estado ele estaria com uma outra realidade. Hoje, os principais investimentos no Tocantins, nos municípios, são de recursos captados aqui por nós, deputados federais e senadores. E aí eu agradeço o espaço mais uma vez e me coloco à disposição para aquilo que for pertinente, que vocês acharem que a gente pode estar colaborando. Nos acompanhe o nosso trabalho e nos ajude, né, a ter um Tocantins melhor também. Grande abraço, obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado. Eu também quero agradecer meu amigo Paulo Buquerque, advogado, jornalista de Gurupi, fundador do Jornal Coquetel, professor de Direito do FTO em Gurupi e editor dos programas radiofônicos Nova Revista e Radial. Paulo, muito obrigado por sua participação. E nós encerramos aqui mais uma edição importante, com uma importante personalidade do Estado, e nós voltamos na semana que vem. Vamos entrevistar outras importantes personalidades, sempre debatendo aí, tentando construir, contribuir para um Tocantins muito melhor, apesar desse momento muito difícil que nós passamos. Nós temos um Estado muito bom que, se Deus quiser, vai dar muito retorno ainda a todos nós. Um abraço a todos e até a próxima.